Olá, meu nome é Ana, eu sou mãe do Joaquim, de 3 anos, e da Emma, de 1 mês e meio. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os sentimentos. Uma das coisas que eu notei que meu filho, o Joaquim, que está com 3 anos agora, tem notado bastante na gente é quando a gente esboça diferentes reações, diferentes sentimentos, né, e emoções quando a gente tá junto, né? Então, quando ele me vê chorando, ele sempre pergunta: mamãe, tu tá chorando? Eu digo: sim, a mãe tá chorando. E aí ele quer saber por quê, mas ele não pergunta diretamente por quê, ele vai supondo assim, né? Geralmente ele supõe que é porque eu tô triste. E aí eu vou conversando com ele. A gente pode ter diferentes motivos pra chorar, né? A gente pode também chorar quando tá emocionado. E a gente transborda, né? A gente chora. O chorar de saudade, que não é necessariamente uma tristeza, mas é um sentimento um pouco diferenciado, né? Desde que a gente veio morar pra Holanda aqui, saudade tem sido uma eterna companheira nossa, né? Então isso é uma coisa que seguido... Ele nos vê assim, com esse sentimento, né? E ele mesmo se vê com esse sentimento, dizendo que ele perdeu o opa, né? Que é o avô dele, perdeu a vovó, e que a gente entende que é a perda da convivência, né? Que de fato tem uma perda. Então no início eu ficava tentando corrigir, dizer: não, tu não perdeu, eles estão aí, eles te amam, eles vão vir visitar. Até que eu relaxei um pouco e decidi aceitar que o sentimento dele de perda era real. Ele já não tem mais dito isso tanto, até porque a gente já recebeu também algumas visitas agora nesse meio tempo, né? Então ele vê que a casa tá sempre muito movimentada, assim, com pessoas indo e vindo. E isso eu acho que movimenta também os próprios sentimentos dele, né? A casa dele tá movimentada também. E uma das coisas que eu notei que abriu as portas para nós, na família, pra gente falar sobre os sentimentos com o Joaquim, foi quando aconteceu a morte repentina de um primo meu, um primo muito querido, um primo-irmão praticamente, porque a gente cresceu junto. Quando esse primo, ele teve uma parada cardíaca, né? E foi hospitalizado e entrou em coma, e ficou uma semana inteira nessa situação, né, de coma e no hospital. Uma coisa que eu notava muito é que o Joaquim, quando mamava, eu morava no Brasil ainda, quando isso aconteceu, e o Joaquim tinha 1 ano e pouco, e ele estava mamando, e de certo eu notava que eu estava ausente com meus pensamentos, com a minha energia, enfim, com o meu afeto, e ele me mordia no peito, assim, né, então ele me sinalizava: mãe, eu tô aqui, sabe? Olha pra mim, e me chamava assim de volta, me convocava como mãe naquele momento pra eu poder prestar atenção nele, né? Durante toda a semana que meu primo ficou hospitalizado, o Joaquim me mordeu. Foi o meu primo falecer. Nesse exato dia, o meu filho parou de morder. Parece que parece que liberou uma coisa assim, que deu um alívio na relação entre nós, assim. E onde eu notei, eu acho que a gente precisa mesmo falar um pouco sobre isso, assim, né? Eu já vinha comentando com o Joaquim, pra ele entender por que eu tava chorando, que tinha um primo meu que tava dodói, que tava no hospital, precisava de bastante força, bastante oração e ajuda. E então ele já foi entendendo que tinha alguma coisa acontecendo que estava mexendo com a gente, mas talvez não exatamente o quê. Então eu considero que esse fato, assim, do meu primo, esse fato familiar, ele abriu para nós essa porta de a gente poder se dar conta de falar sobre o que a gente está sentindo com os nossos filhos, não esconder o que a gente está passando, né? Claro, coisas pertinentes para crianças, né? Mas é num sentido que a criança consiga também abstrair, consiga entender e captar e participar desse momento, porque ela também é da família, ela também está participando de diferentes emoções, diferentes sentimentos, está vivendo e aprendendo e talvez entendendo a decifrar as suas próprias emoções que está sentindo através da gente, né? Então as crianças precisam que a gente nomeie as coisas e ajude a entender o que é qual sentimento que ela está sentindo, para ela conseguir também se entender. Isso vai ajudar muito nas situações de crise, de birra, de raiva total, quando a gente começa a ter uma prática com os filhos de falar sobre o que a gente está sentindo, de também poder ter uma humildade de pedir desculpas quando a gente sente que não foi legal uma coisa que fez, né? Então isso é uma postura, eu acho, bastante saudável, assim, com relação a pais e filhos,
E a gente tendo essa abertura para falar de sentimentos é uma boa partida para ter essa relação saudável. E a partir do momento que a gente consegue ir dando nomes, né, nomeando e permitindo que os sentimentos existam e coexistam, a gente vai também estar dizendo para a criança que existe uma infinidade, né, de sentimentos diferentes. Existe uma variedade muito grande de sentimentos e todos eles são válidos. Se a gente sente é porque está acontecendo, é real e é válido, né? Então, inclusive a gente pode sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E não tem problema, é complexo mesmo. É simples reconhecer que isso aconteça, mas é complexo entender. Tem uma série de coisas diferentes acontecendo com a gente e que é possível a gente sentir coisas que a gente mesmo não entenda de onde é que estão vindo. E são sentimentos que a gente vai podendo expressar. E quando a gente tem essa liberdade de expressar eles e nomear, a gente vai conseguindo viver isso de uma forma um pouco mais consciente e mais tranquila, né? Então, a tristeza que a gente sente, a saudade que a gente sente, a raiva, a alegria, o espanto, o medo, o susto, enfim, todas essas coisas vão nos dando uma liberdade de vivenciar elas de uma maneira mais tranquila, né? Sabendo que isso não é uma coisa anormal ou não saudável ou é feio, fica brabo, né? Essas coisas que a gente ouve às vezes falando, os educadores falando para as crianças, que feio, tu tá brabo, que feio, fica triste, não chora. Eu sou totalmente contra isso, porque feio é a gente não falar do que a gente está sentindo, feio é a gente não permitir que a criança se expresse e consiga trazer para fora coisas que estão borbulhando dentro dela, e deve ser muita coisa que está borbulhando, muita coisa, porque a criança é um movimento, é um corpo em movimento constante e movimento mesmo, assim, não é só ela mexendo os braços, as celulinhas dela estão crescendo, se multiplicando, estão se regenerando, enfim, é uma coisa muito doida de crescimento. Então a criança, ela é o símbolo do movimento e da transformação. Então eu acho que o sentimento transforma junto, sabe? Então ela tem que ter chão e tem que ter possibilidade de poder expressar, trazer para fora essas coisas, e para fora, eu digo para fora dela, mas na relação com alguém, e poder se sentir livre para falar disso, né? E saber que é ok. Tá bem a gente se sentir assim. A gente às vezes se sente assim e depois passa, né? E depois sente outra coisa de novo e depois volta a sentir aquilo. E isso são ciclos e faz parte da vida, e isso tá bem assim. E aí eu queria trazer um livro que eu queria mostrar para vocês, que é um livro que eu leio com o Joaquim volta e meia, e que na verdade até ele mais me sinaliza que ele quer ler esse livro do que eu que vou apresentando para ele, né? E é um livro que eu consegui numa feira do livro no sul do Brasil, e é de um americano, do Todd Pear, acho que é assim que se lê. Primeiro que começa com algumas emoções básicas aí, né, de felicidade, tristeza, medo ou susto e braveza, né, raiva, enfim. E aí a gente tem diferentes tipos, né, de situações. Como por exemplo essa, às vezes eu fico meio bobo. Às vezes eu fico com medo. Às vezes dá vontade de plantar a bananeira. Às vezes dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas. Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes dá vontade de ficar na janela o dia todo. E às vezes dá vontade de dançar. Às vezes dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo. E às vezes dá vontade de brincar na lama. Às vezes eu acho que eu estou com dor de barriga. Às vezes eu fico de mau humor. Às vezes dá vontade de ficar na banheira o dia todo. Outras vezes dá vontade de ir acampar com meu cachorro. Detalhe pro nome do cachorro, Otto. Às vezes dá vontade de chorar. E aqui o Joaquim sempre se compadece que o sorvete caiu no chão. Isso pra ele é uma cena muito trágica mesmo. E outras vezes dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes dá vontade de gritar bem alto. E aí a gente grita nessa página, porque daí o Joaquim quer ver isso mesmo, assim. Outras vezes dá vontade de comer pizza no café da manhã. Às vezes dá vontade de ficar todo arrumado. Ou de beijar um leão marinho. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama.
super gostoso, eu acho, super fácil também de entender e da gente se ter empatia com o sentimento dos outros, assim. Eu acho que isso também é uma questão muito importante para as crianças irem aprendendo, além delas poderem ler o seu próprio sentimento. Eu acho que isso faz parte da gente conseguir se colocar no lugar do outro também, né? Se relacionar com o outro de uma maneira mais justa, mais alegre e mais de paz mesmo, de boa. Acho que esse é um tema super importante para a gente poder sempre ter em mente e abordar da forma mais tranquila possível, né? Sem fazer um grande caos, sem moralizar sentimentos do tipo é feio você ficar triste e é bonito ficar alegre, né? Isso eu acho uma pena porque pode mascarar muita coisa que a criança pode estar querendo te expressar, é uma riqueza de diversidade de coisas que ela pode estar vivendo e quer que tu participe disso. E se tu começa a colocar uma segregação e uma classificação de sentimentos de ruim e bom, é bom sentir isso, é ruim sentir aquilo, né? Isso pode não ajudar a criança muito a ela ter essa naturalidade de expressão das coisas e ela lidar bem com essa diversidade de sentimentos que a gente vai ter a vida toda isso, né? A gente não vai deixar de ser triste, a gente não vai deixar de sentir medo, a gente não vai deixar de sentir raiva e alegria de algumas coisas. Isso vai continuar com a gente até o fim da vida, mas vai, acho que classificar e moralizar os sentimentos da criança vai só fazer com que ela aprenda que não é bem-vindo quando ela esteja triste, né? Então, isso possivelmente mais tarde pode inclusive levar a uma situação de a criança se fechar mais facilmente para ti quando for importante que tu escute o que está acontecendo com ela, né? Talvez na adolescência ou em outros momentos onde ela precisar mais da nossa ajuda, mas vai ter aprendido que é feio ficar triste, né? É feio chorar. E isso é uma pena, né? Porque a gente pode chorar e pode chorar junto, inclusive, e pode falar sobre o que está nos atormentando e nos trazendo anseio e medo, né? Então por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima vez.